E se a gente pudesse usar os dados de hoje para prever os resultados de amanhã? Por exemplo, prever as vendas só olhando para os gastos com publicidade. Parece complicado, né? Mas hoje vamos desvendar a ferramenta que faz exatamente isso, a regressão linear. Olha, tudo isso começa com uma pergunta. Uma pergunta bem direta que praticamente toda empresa, seja ela gigante ou pequena, se faz em algum momento. A gente tem os dados, certo? De um lado, uma planilha com os gastos em publicidade. Do outro, uma com os números de vendas. Mas, e aí? Como é que essas duas coisas conversam? Será que existe mesmo uma conexão, um padrão escondido ali no meio? Quando a gente joga esses dados num gráfico, o resultado é mais ou menos esse aqui. Uma nuvem de pontos. A gente até consegue ter uma ideia, parece que quanto mais se gasta, mais se vende. Mas a relação não é perfeita, né? Tem muito ruído. Como é que se acha a tendência real no meio de tudo isso? O nosso primeiro objetivo, então, é simplificar essa bagunça. A gente precisa traçar uma única linha reta que consiga representar da melhor forma possível a direção principal desses pontos todos. A gente poderia até tentar desenhar uma linha no olhômetro, uma que parece que faz sentido, que captura a tendência geral. Mas será que essa é a linha certa? Será que é a melhor possível? Pois é, achar que a linha é boa não serve para tomar decisões importantes de negócio. A gente precisa de um método, um jeito preciso de encontrar a única linha que representa os dados da forma mais fiel. E a boa notícia é que esse método existe, é pura matemática, e ele vai nos dar essa linha perfeita. Vamos entender rapidinho como ele funciona? Imagina o seguinte, a gente mede a distância vertical de cada pontinho de dado até a nossa linha. A linha campeã, a melhor de todas, vai ser aquela que faz com que a soma de todas essas distâncias seja a menor possível. Em estatística, a gente chama essas distâncias de erros ou resíduos. E o nome desse método poderoso é mínimos quadrados ordinários, ou simplesmente MQO. É ele que é o coração, a base de quase toda a análise de regressão que se faz por aí. Beleza, o MQO fez o trabalho dele e encontrou a melhor linha possível. Mas e agora? O que essa linha reta significa na prática? O que ela nos conta sobre o negócio? Então, essa linha não é só um desenho bonito. Ela é, na verdade, a representação de uma equação bem simples. E o legal é que cada pedacinho dessa equação tem um significado muito claro para o negócio. Vamos começar pelo alfa. Pense no alfa como o nosso ponto de partida, a nossa base. Ele mostra quanto a gente venderia se o investimento em publicidade fosse zero. É a venda que já acontece naturalmente, sem nenhum empurrãozinho do marketing. Agora, a verdadeira estrela do show é o beta. É ele que responde à pergunta de R$ 1 milhão. Para cada real a mais que eu coloco em publicidade, quantos reais em vendas eu posso esperar de volta? O beta é esse fator de impacto. É o número que todo mundo quer saber. Por exemplo, imagina que o nosso beta deu 1,64. O que isso quer dizer? Simples, que para cada R$ 1 gasto em anúncios, a empresa gera, em média, R$ 1,64 em vendas. Pronto, agora sim a gente tem um número concreto para trabalhar, para tomar decisões. Ok, temos um número, mas antes de sair baseando todo o orçamento de marketing nele, a gente precisa fazer uma última pergunta, que é talvez a mais importante de todas. Será que essa conexão que a gente encontrou é de verdade? Ou foi só coincidência? Um acaso desses dados específicos que a gente usou? Essa é a hora da prova final. Separar o que é um efeito real do que apenas sorte. Para fazer esse teste, a gente precisa ser rigoroso. E para isso, começamos sendo bem céticos. A gente parte do princípio de que não existe relação nenhuma, que o beta na verdade é zero e qualquer coisa que a gente achou foi puro acaso. Essa ideia é o que chamamos de hipótese nula. Aí, a gente vai verificar se o nosso resultado, o nosso beta, é algo comum, esperado, ou se ele é tão extremo, tão surpreendente, que seria muito, mas muito improvável de ter acontecido só por sorte. Se ele cair nessa zona de surpresa, a gente tem algo em mãos. E como a gente mede essa surpresa? Com um número chamado estatística T. Basicamente, quanto maior for a estatística T, mais longe de zero, mais surpreendente é o nosso resultado. Então, se o nosso T for bem alto, a gente ganha confiança para rejeitar aquela ideia pessimista do começo. A gente pode dizer que o resultado é estatisticamente significativo e finalmente agir com base no nosso beta, sabendo que a relação que ele mostra é, muito provavelmente, real. Mas, mesmo com todas essas ferramentas, é importante saber que nunca temos 100% de certeza.
A gente pode cometer dois tipos de erro. O primeiro é achar que existe um padrão quando na verdade não existe, e o segundo é o contrário, deixar passar batido um padrão que realmente existe. E isso nos deixa com a pergunta final, aquela que todo tomador de decisão enfrenta. Num mundo de dados imperfeitos, o que é mais arriscado? Agir com base num padrão que pode ser falso, uma ilusão, ou, por medo de errar, ignorar um padrão que poderia ser a chave para o crescimento? A regressão nos dá o mapa, mas a decisão final, essa ainda envolve um julgamento muito cuidadoso.